Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso quadro Filosofia do Espírito. Bom, nós estamos estudando o livro A História à Luz do Espiritismo, a Idade Antiga e Medieval. Nós já vimos sobre a pré-história, né, o surgimento aí do planeta, a construção do planeta. Nós vimos a formação, né, das primeiras civilizações, como que essas pessoas viviam na pré-história. Nós vimos a Idade Antiga e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas primeiras civilizações que se formaram na Idade Antiga. E nós hoje falaremos sobre uma civilização muito misteriosa, enigmática, que na verdade, à luz da doutrina espírita, nós conseguimos compreender perfeitamente a história dessa civilização, que aliás é comentada por Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, que seria a civilização egípcia, certo? Mas antes de adentrarmos ao nosso tema, eu gostaria de convidar a todos a participarem do nosso clube do livro, né? Tenho sempre mencionado aqui, convidado vocês a participarem do clube. É uma oportunidade muito boa. Observem só, por apenas R$30 você receberá todo mês em sua casa um livro espírita. Eu acho muito lindo uma estante, né? Cheia de livros ali, uma simbologia, um símbolo de estudo, né? Uma pessoa que gosta de estudar. Além de te dar a oportunidade também de estar aí estudando a doutrina espírita, tá bom? Entre em contato conosco pelo telefone que vai estar aqui embaixo, que nós podemos passar mais informações como você faz para participar desse clube do livro, certo? Gostaria de convidar vocês também a adquirirem a obra Construtores da Nova Era do autor Rossano Sobrinho, né, idealizador do canal. Um romance espírita, o seu mais recente livro, né, trazendo a história de Rubens e Sofia e também trazendo muitos conhecimentos doutrinários. É uma ótima oportunidade de você, além de estar mergulhando em uma história, em um romance, você também está adquirindo conhecimento da doutrina espírita. Não perca essa oportunidade, adquira conosco também. Basta também entrar em contato com a gente através do telefone que vai estar na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Nós encontramos uma frase, quando vamos estudar a civilização egípcia, nós encontramos uma frase de Heródoto, que ele diz: o Egito é uma dádiva do Nilo. Como assim? Podemos perceber que essa civilização, ela se manteve de pé graças ao rio Nilo, porque é uma civilização que se ergueu no meio do deserto, né? Como uma civilização conseguia se manter viva no meio do deserto? Graças ao rio Nilo, né? Que com as suas cheias, que acontecia de junho a setembro, possibilitava o surgimento, o cultivo da agricultura, né? A manutenção da vida ali. O rio Nilo e as suas cheias mantinham a vida dessa civilização. É uma civilização, é uma civilização que é politeísta, né? Acreditavam na existência de vários deuses, e ela se formou no 4º milênio antes de Cristo, e ela permaneceu viva por 3.500 anos. Bom, a política nós vamos conhecer um pouco dessa civilização para que possamos entender melhor depois a visão espiritual, né? Então, precisamos conhecer a estrutura, a organização dessa civilização e depois estudarmos a fundo, à luz da doutrina espírita, o conhecimento que essa civilização trouxe para o mundo.
o que vai destacar nessa civilização vai ser a religião. Nós vamos perceber como que a religião, a crença religiosa, os costumes religiosos, as tradições religiosas e a visão espírita dessa religião, né? A ligação, o conhecimento, qual conhecimento, as bases ali da doutrina a gente vai encontrar na religião dos egípcios. A política dessa civilização, ela era dividida, o governante era o faraó, né? É uma representatividade do poder, né? Tinha um poder absoluto, e ele era caracterizado por um ser divinizado, ou seja, ele era considerado filho da rainha com Deus, né? Então ele também tinha o contato direto com os deuses, né? Abaixo do faraó havia os sacerdotes, né? Que eles tinham o poder de passar a cultura para as outras pessoas, e também eles tinham a responsabilidade das cerimônias religiosas, era por conta dos sacerdotes. Ao estudar as civilizações, nós vamos perceber as divisões das classes, né? Sempre há a divisão das classes. A estrutura, a organização social, esse funcionamento, a civilização egípcia, ela foi comentada, né, como eu já falei para vocês, por Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier no livro A Caminho da Luz. E ele diz o seguinte, ele esclarece, ele vem trazendo uma nota a respeito da civilização. Os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução na época não comportava. Olha só, vocês vão perceber, nós vamos ver isso a fundo, mais detalhadamente, nos próximos vídeos, esses detalhes, como que eles se destacavam na ciência, em outras áreas do conhecimento também. Os conhecimentos profundos ficaram circunscritos aos círculos dos mais graduados sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação. Os sábios egípcios, chegando de um mundo de cujas lutas, na oficina do aperfeiçoamento, haviam guardado as mais vivas recordações, conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar. Aí residia os mistérios iniciáticos, que na verdade, para nós, à luz da doutrina espírita, conseguimos compreender. Bom, ele faz referência a essa passagem, ele está fazendo referência aos capelinos, né? A civilização egípcia foi formada pelos capelinos e ela traz um destaque muito grande em várias obras. Alguns historiadores dizem que algumas outras civilizações, nós podemos perceber uma evolução na sua formação. E alguns historiadores dizem que a civilização egípcia, ela veio pronta, ela já estava pronta, ela iniciou pronta, né? Então podemos perceber uma preocupação, uma organização social e uma preocupação com a iniciação dessa civilização. E nós podemos perceber, ao longo dos vídeos também, nós vamos perceber que eles trouxeram conhecimentos muito, muito avançados para aquela época, na área da ciência, da astronomia, né? Eles vão trazer para nós, para o mundo, para o planeta, avanços em várias áreas do conhecimento. E ele faz referência aos capelinos, porque esses espíritos que vieram de outro planeta chegaram aqui para alavancar também, ajudar no processo de evolução, como eu já mencionei nos outros vídeos, né? E eles sabiam, eles traziam lembranças intuitivas, né, deste outro planeta. E eles vieram aqui e já sabiam ao caminho da humanidade, o que nós precisaríamos percorrer. Olha só que interessante, né? Depois nós tínhamos, então, o faraó, os sacerdotes, nós tínhamos os escribas,
que eram responsáveis tinham um domínio muito grande da escrita e também um importante papel na administração da civilização. Depois nós tínhamos a nobreza, que era constituído pela família, os familiares do faraó e os familiares dos governantes das províncias, né, do Egito. Então, nós percebemos como é dividida a classe, né? São divididos. Depois nós temos a camada popular, que é feita pelos trabalhadores, os comerciantes, né? Os agricultores, os soldados. Fazia a outra parte, a outra divisão da sociedade. Bom, a base dessa civilização era a agricultura. Havia também o comércio, mas o que movimentava mais o dinheiro, a economia dessa civilização era a agricultura, plantação de cevada, de trigo, né? Também tinha um comércio externo e interno, né? Que também mantinha a economia do país, dessa civilização. E também havia os escravos, né? Que eram prisioneiros de guerras, né? Porque eram civilizações, eram épocas de guerras, uma civilização tentando dominar a outra. O que nós vamos ver muito nisso, a disputa, a conquista por territórios, a guerra, o egoísmo presente, né? Muito arraigado ainda nesse momento, né? A conquista por poder, por terra, né? Porque visavam muito o material. Porém, olha que interessante, a base de tudo isso, da política, da economia, né? Era tudo social, a base de tudo isso era a religião. Por quê? Como eles não tinham a explicação de certas coisas, né? Como as cheias do Rio Nilo, eles davam as explicações através dos deuses, né? Como eu falei num vídeo anterior, um vídeo passado, que as explicações eram dadas pelos deuses na mitologia grega, né? Nós temos aí a mitologia também presente. Das explicações das histórias seria o mito de Osíris e Ísis, né? Que seria a explicação por que acontece as cheias do Rio Nilo, que permite, né, a plantação, que faz com que o solo fique fértil, né? E aí a plantação seja em uma quantidade muito grande. Então, essas explicações, quando os deuses estavam chateados ou furiosos com a humanidade, eles passavam por dificuldades econômicas, sociais, né? Então, significava que seria um castigo divino. E quando tudo era muito abundante, seria a premiação que os deuses davam àquela civilização. Então, a base de tudo era a religião, né? A presença desses deuses na sociedade, no meio deles. E a gente vai conhecer mais no próximo vídeo detalhes dessa religião, o que eles acreditavam, qual era a crença dos egípcios, certo? Espero que vocês tenham entendido. Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.